Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, na sua intervenção inicial, afirmou que a saúde é a principal prioridade deste Orçamento de Estado para 2020. Esta mudança de opção política, e é uma mudança que se trata porque isso não acontecia em orçamentos anteriores, onde a saúde não é que não fosse uma preocupação, obviamente que era, mas aparecia diluída no meio de outras preocupações. Esta elevação da saúde à prioridade não é uma surpresa, não foi uma surpresa, porque desde as eleições legislativas que nós temos ouvido altos dirigentes do Partido Socialista a reconhecer publicamente aquilo que o PSD vinha denunciando há muito tempo e que os portugueses sabem há muito, que a governação do Partido Socialista causou sérios danos ao Serviço Nacional de Saúde e que o SNS está pior hoje do que estava quando o anterior Governo Socialista tomou posse em 2015. E não, senhores deputados socialistas, não é culpa do PSD. Quando o Partido Socialista é governo há mais de 4 anos e foi governo em 18 dos últimos 25 anos, tentar responsabilizar o PSD é sintoma do desespero e do embaraço que esta questão coloca ao Partido Socialista. E por isso, não posso deixar de felicitar o Sr. Primeiro-Ministro por essa opção política, que finalmente reconhece que existe um problema e que declara a intenção de reverter esta situação. Já o devia ter feito há muito, mas pelo menos desde 2018, quando os sinais de degradação do SNS eram óbvios. Mas mais vale tarde que nunca. O problema é que a realidade de um orçamento não é a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, não é o relatório do Orçamento de Estado. Um orçamento é um instrumento de obtenção de receitas e a manifestação de escolhas na sua distribuição. E a avaliação da efetiva prioridade concedida a uma área mede-se pelos recursos que são disponibilizados. E nesse critério, a saúde não é claramente uma prioridade neste Orçamento de Estado. E não é pelo seguinte. Em primeiro lugar, Sr. Primeiro-Ministro referiu um aumento de 900 milhões de euros. É verdade que há um aumento de 900 milhões de euros, mas não é na despesa de saúde. Não é na despesa de saúde. A despesa de saúde aumenta apenas 303 milhões de euros, ou seja, 2,8%. Ao mesmo tempo, a despesa primária total aumenta 4,9%. Isto é, a despesa nas outras áreas que o Governo controla aumenta mais que a despesa de saúde. Isso faz com que o peso da despesa do programa de saúde no total da despesa primária baixe de 12,9% para 12,6% neste orçamento. Por isso, a minha primeira pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é como é que é possível o Sr. Primeiro-Ministro afirmar que a saúde é a principal prioridade deste Governo, quando na distribuição das verbas do orçamento, a fatia do bolo orçamental que vai para a saúde é menor no Orçamento de Estado para 2020 do que foi no Orçamento de Estado para 2019. E, em segundo lugar, o tal aumento de 900 milhões que o senhor referiu, e que é real e importante, é um aumento que, em primeiro lugar, é para reduzir a suborçamentação, que em 2019 foi cerca de 750 milhões de euros. O que significa que só sobram 200 milhões para todas aquelas medidas que o Sr. Primeiro-Ministro referiu na sua intervenção. E por isso faço-lhe a segunda pergunta, que é esta, Sr. Primeiro-Ministro. Sabendo que nos 4 anos anteriores a despesa do SNS cresceu mais de 4% ao ano, como é que com um crescimento de 2% consegue esses ganhos todos de melhoria da qualidade do serviço? E, pelo contrário, não haverá uma degradação do SNS em 2020 causada por um crescimento da despesa tão baixo.